Olá, sejam bem-vindos. Está começando mais uma edição do Conversa Timeline, nesta sexta-feira, 14 de novembro de 2025. Semana terminando e é muito bom ter todos vocês aqui conosco, né, participando do Conversa Timeline, depois daquele show maravilhoso que o Rei Bianchi, né, nos proporcionou no Boletim da Noite. Se você ainda não viu, tire um tempinho aí. Hoje, depois do expediente, à noite, isso é bom para você dar uma relaxada hoje à noite. Amanhã, sábado, né, se estiver de folga, também aproveite para assistir ao Boletim da Noite de ontem, né? Que bom a gente estar trazendo o Rei para trabalhar aqui com a gente, né? Toda quinta-feira no Boletim e sexta-feira aqui no Conversa Timeline. Ontem ele trouxe a guitarra, cara, que show. O cara é bom demais. Obrigado, Rei. Valeu. Obrigado a vocês, pô. Cara, foi baita show ontem. Foi, showzaço, showzaço. A turma no fim, no Superchat, estava fazendo doação via Superchat, dizendo, ó, pagando o ingresso. Do show. Pagando o ingresso do Pô, show, muito- pagando o muito ingresso bom, do show. cara. Muito bom. Baita sátiro, compositor, cantor, músico. Pô, obrigado, Foi muito meu irmão. divertido, muito divertido. Vamos lá, turma, vamos lá. A gente falou ontem da Operação Coffee Break, né? Aquela que está investigando um empresário, dono de uma empresa que forneceu kits escolares e livros didáticos para prefeituras do interior de São Paulo, com verba do Ministério da Educação. Ontem o valor estimado era 70 milhões de reais, hoje já estão falando em 113 milhões de reais, e esse empresário contratou 2 lobistas para ajudá-lo nesse negócio, né? Uma, a gente falou ontem, a Carla Trindade, que é ex-nora do Lula, casada com o filho da dona Marisa Letícia, né, que o Lula adotou, tem o sobrenome do Lula, né, Lula da Silva, e apesar de estar separado da Carla desde 2010, incrível, na quarta-feira, às 6 da manhã, quando a Polícia Federal chegou à casa da Carla para cumprir um mandado de busca e apreensão, lá em Campinas, no interior de São Paulo, o Marcos estava lá, o Lula da Silva, né? Rapaz, como é que ele soube que a Polícia Federal estaria lá às 6 da manhã? Um negócio impressionante. E tem mais um filho do Lula envolvido nessa história, né? Por tabela. O Lulinha, porque o Calil Bittar, lembram do Calil Bittar, que é um dos donos oficiais ali do sítio de Atibaia, ex-sócio do Lulinha, o Ronaldinho dos negócios? Ele também atuou como lobista deste empresário da Life Educação, essa empresa que levou 113 milhões de reais, grande parte verba do Ministério da Educação. Ex-nora do Lula, ex-sócio do filho do Lula, trabalhando, né, fazendo lobby para uma empresa que não tinha condições de oferecer os produtos e prestar os serviços que estava ali sendo contratada para fazer. E, então, mais um escândalo aí para a longa fila, para a longa coleção de escândalos da família Lula da Silva. Tínhamos falado já aqui, inclusive entrevistamos o Eduardo Talhaferro, que a primeira turma do Supremo Tribunal Federal já tinha formado maioria, agora por enquanto com 4, né, já que Luiz Fux foi para a segunda turma, ainda não foi preenchida a vaga deixada pelo Barroso, e a primeira turma já tinha formado maioria, já tinha, né, 3 votos ali para transformar o Eduardo Talhaferro em réu, aceitar as denúncias da PGR contra ele. De novo, aquela velha palavrinha, né, num absurdo total e completo, o cara faz uma denúncia contra o ministro do STF, que era o chefe dele na época, e em vez de investigarem as denúncias feitas por ele, não querem investigar o denunciante com a participação do denunciado em todo esse processo. Algo inacreditável. Então fecharam ali unanimidade. A primeira turma é uma graça, realmente. Até o Estadão fez hoje um editorial muito duro, pertinente, duro, é como a música do Rei Bianchi. O Estadão é bipolar. O Rei Bianchi, para quem não viu, veja, tem uma música que é, como é que chama, Dadu? Odeio ser bipolar, sério, adoro. Odeio ser bipolar, sério, eu adoro. Aí quando ele terminou essa música, ele pediu vai, agora me vai, agora aplaude, porque tem que ser vai, aplauso, vai, aplauso. Plateia bipolar também. Mas o Estadão é assim, é meio bipolar, né? Tem um dia que ele faz uma Quando editorial... cai o Pix,
no Estadão. Eu não sei qual é. Ah, o editorial de hoje já foi. O editorial de hoje Por favor, Tagliaferro. desce a lenha na PGR por ter feito a denúncia contra o Talhaferro e Ah, desce a lenha no STF por ter aceitado a denúncia contra o Talhaferro. E, cara, aí um texto... então vai ver, Não, desce. vai ver que é por semana. Não Vai ver fala que que é criminoso. Né? Não, fala. Não, fala que é irregular. Não, mais ou menos. Você vai ver. Tribunal de exceção. Chama de tribunal de chamou de exceção. tribunal de exceção. Sim, sim. Eu vou ler alguns Boa. trechos aqui depois. Tá bom o Mas editorial. teve um outro editorial Mas essa amanhã semana, vai ter um bipolar. Vai. dizendo que tá tudo bem. mas deve ser por semana. Eu acho que a bipolaridade deles é semanal. Porque eu teve um outro essa semana também que eles estavam falando contra o Alexandre Eu não sei Moraes. como é que é. O Silvio Navarro, que conhece bem, né, os veículos impressos de São Paulo, Folha e tal, Estadão, ele me falou que são 9 editorialistas que o Estadão tem. Eu não sei se eles fazem um 0 em 1 a cada semana. É você que vai escrever, aí depois faz outro 0 em 1 para saber se vão falar bem ou mal. Isso é aquele lance da pessoa Mentira quando ou ela come verdade? chocolate ou quando ela não come chocolate. Sabe aquelas pessoas que se der um chocolatezinho pra ela, ela já fica de boa, fica melhor. Pô, tava precisando disso. Tava precisando só desse chocolatezinho aqui. Sabe, tem gente que é assim, você dá um chocolatezinho pra ela, Não sei E o que também é. pode ser uma estratégia, né, cara? Deles, assim, vamos ficar no meio. A gente fala, mete o pau um dia, no outro dia a gente elogia, um dia a gente fala bem, no dia a gente fala mal, pra causar essa dúvida em quem tá vendo. Você Mas, sabe- o Estadão você sabe- ou não, outro dia eles falaram contra o STF. Aí daqui a pouco eles Baixar falam. um pouquinho só. Vai na mão, força mesmo para baixar aqui. Pra não Sabe o que, esconder. que me Aí, preocupa? não, Sabe o que, que me tanto preocupa teu nessa história toda que a gente está vivendo hoje no Brasil? É a esquerda despertar para a questão da segurança pública. É. Eu não vou dar muita dica, Não, mas não, teria não um fala jeito muito, deles não. fazerem isso. Sim, sim. Tá? Então, assim, o quanto antes a direita pegar essa pauta, que é da direita, naturalmente da direita, a esquerda não pode ir ao fundo nessa pauta, porque a gente sabe, né, da sociedade que existe entre a esquerda e o crime organizado. Mas eu tô vendo, assim, o ônibus está passando, entendeu? O trem está passando e a direita está parada. O bonde tá passando. Tá parada. É, Aí eu, esse fico caso do- aí eu fico pensando naquilo que o Olavo falou. Não existe direita no Brasil, só existe Bolsonaro. É. Porque ele é o único que está preso. Ele é o único que está calado agora, nesse momento, como o político mais importante. Bem, tem o Daniel Silveira, tem ali. Mas eu digo, desses grandes, famosos, Grandes players, né? dos grandes players, ele é o único que o nego entendeu. Ele não pode falar, ele não pode aparecer. Por quê? Porque você imagina o Bolsonaro agora, livre, Sabe quem entendeu para isso? falar. Sabe quem entendeu isso? O Trump. A carta do Trump foi muito clara. Ou vocês fazem um processo justo, ou eu vou tarifá-los. Aí eles, né, quiseram dobrar a meta, então toma-lhe tarifa, né? Tá na pauta de novo. A gente falou um pouquinho ontem no boletim, mas óbvio que tá na pauta. Você viu o Guga Chakra? Eu mandei pro grupo também, rapaz. Nem a Globo News, quer dizer, pelo menos o Guga Chakra não tá conseguindo esconder a história. Mas rapidinho, antes de passar para esse ponto que o Alan trouxe, para seguir aqui o gancho. Talhaferro, então, com denúncia aceita, processo ridículo, irregular, ilegal, pode dizer o que for, é patético, é patético. E agora vai começar o julgamento virtual também, do Eduardo Bolsonaro, denúncia da PGR, também por um crime que ele não pode ter cometido, que é coação no curso do processo pela atuação dele aqui nos Estados Unidos contra a tirania no Brasil. Coação, segundo a lei brasileira, exige uso de violência ou grave ameaça. Que tipo de violência o Eduardo chegou lá, o Trump, o Marco Rubio, assina aí alguma coisa contra as autoridades brasileiras, senão eu vou dar na cara de vocês? Ameaçou. Pelo amor de Deus. Mas, adivinhe, vai ser aceita por unanimidade, termina dia 25 de novembro, sem defesa oral, obviamente, como foi a do Eduardo Talhaferro. Vai lá, o cara faz um voto eletrônico, pá, joga lá no sistema. Falamos ontem também um pouquinho no boletim sobre a cartinha da ONU reclamando da bagunça na COP30, um negócio de maluco. E aí, falando disso que o Alan trouxe agora, né, o Marco Rubio, secretário de Estado dos Estados Unidos, se reuniu ontem mais uma vez com o ministro das Relações Exteriores do Brasil, Mauro Vieira. Mostramos ontem no boletim, demos boas risadas lá. O Alan, eu não conhecia aquele site lá, Lero. O Mauro Vieira, na saída do encontro, falou, não disse nada. Não disse nada. Mas, pelo jeito, vai ter mais uma reunião, depois mais uma reunião. E aí, só para vocês terem uma ideia da situação, teve a reunião do Marco Rubio com o Mauro Vieira, mais uma,
nenhum acordo, nenhuma perspectiva de acordo. Tarifaço contra os produtos importados pelos Estados Unidos do Brasil continua valendo. Aí a Argentina foi lá, né, fez uma reunião, tarifa zero para os produtos da Argentina. Zero. E os Estados Unidos já anunciaram como fazer acordos com outros países, eu não estou me lembrando de um, mas Guatemala, El Salvador, se não me engano, Honduras. Guatemala, Honduras e El Salvador também terão um acordo desse tipo com tarifa zero. Quer dizer, fizeram reunião, o resultado é tarifa zero. Mauro Vieira, qual é o resultado da reunião? Outra reunião. Outra reunião. Lá como rapidão, o Alonso Pena está aqui nos assistindo, ele disse assim, depois da Magnitsky, a coisa piorou. Então, Alonso, piorou mesmo. E não foi pra gente não, tá? Em breve, nós iremos fazer aqui uma transmissão ao vivo, né, trazendo detalhes sobre como o STF está em desespero. Isso não é confete, isso não é 72 horas, blá, 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 não. Tanto é que a pessoa que irá falar não será o Rei, não será o Max, não será o Lacombe, não serei eu. Vocês ficaram chocados com quem é que vai falar. Então, se o STF não está tranquilo, como a imprensa gosta de retratar, e é por isso que eles contrataram influenciadores para fazer isso. Para criar essa imagem de que quem não está bem na foto é o Jair, é o Eduardo, é o Carlos. Por isso eu não consigo ver nenhuma ação contra a família, como algo de geração espontânea. Não é assim, geração espontânea. Tem uma causa, seja uma desinformação, e lembrando, né, para você que não sabe em casa, desinformação é um conceito criado pela Rússia, óbvio que o conceito já podia ter existido em outros momentos da história, mas da maneira como ele foi orquestrado, desenhado de modo científico, foi por Ion Mihai Pachepa. Ele desenhou isso, ex-membro do Partido Comunista, então membro do Partido Comunista, e ele define a desinformácia, uma palavra russa, como algo que eu quero que seja dito pelo meu inimigo sem que ele saiba. A desinformação, ela não é algo que é dita por um aliado meu. Ou seja, eu sou russo, eu sou comunista, um aliado meu vai dizer isso. Não. A desinformação, ela é dita por um oponente, um inimigo meu, que não sabe que está dizendo algo que é para o meu favor. Quem sabe o Tucker Carlson, né? Pode ser um exemplo No caso disso. do Tucker, é muito mais, para mim, cheiro, brilho e som de compromate. O compromate é diferente da Ele mudou, desinformação. O que ele aprontou para passar por isso? Ele mudou muito depois que ele voltou da frases Rússia. do Tucker Carlson, você tá só aspas. Não, eu entendo que ele mudou. Não, mas deixa eu falar pra audiência, mas eu quero que o saber o pessoal que não ele sabe. pode ter feito. Ele é da turma do Boca de Veludo? Então, não, vamos lá. Eu não sei. Mas, ó, eu vou dizer frases do Tucker Carlson, tá? Aspas. O Maduro é um conservador. Eu vi. Assim, incrível. Hamas, ou Hezbollah, não me lembro quem agora. Hamas, né? Não é grupo terrorista. Washington é pior do que Moscou. Que mais que ele falou? Tá tentando lembrar aqui as frases. Mas são coisas que você percebe. Lula é honesto? Ele falou dessa também? Não. Mas tá no ritmo, né? Não, mas eu não espero. Qualquer hora vai. Eu não espero mais nada do Tucker Lula Carlson. não é comunista e é honesto. Eu não espero mais nada do Mas Tucker. tem muita gente se confundindo com essa história toda dele, né? Uhum. Em pesquisa, né? Porque ele era a resistência na Fox Não, News. ele era o... Sem brincadeira, cara. O Tucker Carlson, ele era indubitavelmente o maior jornalista do planeta. Foi. Em matéria de denúncias, em matéria de intrepidez, de coragem, de análise. Por isso que ele tinha a maior audiência, de fato. O que eu estou falando não é só baseado nos números. Os números mostravam que o Tucker Carlson era, né, indubitavelmente, o jornalista mais influente do mundo. Ele tinha o maior alcance,
a maior audiência, a maior influência, a maior força política nos Estados Unidos e na Europa. Para vocês terem uma ideia, o Tucker Carlson só perdia em nível de audiência pro Super Bowl. E algumas vezes ganhava. É bizarro. Então, assim, o Tucker, ele era um fenômeno. Ele era uma máquina. Onde foi o ponto da mudança, então? Então, ele sai da Fox News. Já na Fox News você já tinha alguma coisa estranha com o Tucker Carlson, mas ele estava ainda muito, muito bem obrigado. Ele sai da Fox News. A narrativa oficial, né, o discurso oficial, melhor dizendo, era de que o Tucker Carlson poderia trazer algum problema por críticas ao processo eleitoral americano, sobretudo as empresas das caixinhas mágicas americanas. Lembrando que as caixinhas mágicas americanas, o dono delas é o George Soros. Ele pegou isso dos venezuelanos. Aquela mesma smart, a mesma inteligente, Sim. lá que chegou a operar no Brasil. Smartmatic, né? Não precisa falar o nome todo, né? Então deixa. Essa mesma empresa, hoje ela foi completamente cooptada pelo Soros, né? O Lorde, não sei o que lá, eu esqueci o nome do Lorde lá, ele hoje é o top, né? O CEO da parada. Ela deixou de ser uma empresa venezuelana, passou a ser uma empresa floridiana, ou seja, uma empresa que está com a sede na Flórida, e ela hoje é do George Soros. Então, como ocorreram críticas tanto a Dominion e a outra lá, o Tucker Carlson, então, oficialmente, esse é o discurso da Fox News. Retira-se o Tucker Carlson, teve uma série de processos contra o Rudy Giuliani, contra o Tucker Carlson, contra o One American News Network, e são processos não milionários, mas a coisa chegava a bilhão. Então a O Fox... Pedro pergunta aqui, é Lord Brown, né? É isso aí mesmo. E aí a Fox, né, esse é o discurso oficial, tá? Não estou dizendo que isso é um fato, estou só narrando o que a Fox disse, que é o Tucker, então vai para a geladeira. Aí o Tucker cria um canal, acaba bombando, né, esse canal no X, não no YouTube, com números de audiência altíssimos, cria um Tucker, acho que é TCC ou TCN, TCN. TCN, né? Tucker Carlson Network. Ele cria uma network dele, digital, bomba em número de assinaturas e, do nada, ele muda completamente o discurso. É óbvio que tinha já algumas coisas antes pró-Rússia, né? Porque o Tucker ele sempre foi um cara muito intrépido com relação às agências nos Estados Unidos. Ou seja, o 11 de setembro ele foi um problema para os Estados Unidos em todos os sentidos. O 11 de setembro, por exemplo, quebrou alguns princípios constitucionais americanos que não poderiam ser violados sob a narrativa, ou pretexto, chame do que quiser, de defender-se contra terrorista. Então, se é para caçar terrorista, os Estados Unidos, hoje, o estamento burocrático americano, a máquina burocrática americana, o Estado americano, não os governos, o Estado, hoje tem a permissão de violar princípios constitucionais para correr atrás de terroristas. E o Tucker, desde aquela época, denuncia isso. E aí criou-se, na direita americana, não só um ódio, uma raiva, uma desconfiança, mas uma verdadeira aversão à CIA, ao FBI, com vários pontos que realmente são razoáveis. Lembremos que durante as eleições, por exemplo, o FBI ele colocou como target, como alvo, uma paróquia de missa tridentina na Virgínia. Foi. Os caras foram investigar paroquiano, irmão. Isso tudo tem documentos, tá, gente? Não é... O Kash Patel tá indo pesado contra Sim. isso, ele tá querendo mudar esse rumo do FBI. Eles investigam. O que eles fizeram com esses paroquianos, e com o pároco, inclusive, né, querendo que o pároco falasse dos paroquianos. Negócio assim, soviético. Querendo quebrar sigilo de confissão. Pedindo para quebrar sigilo de confissão. O negócio foi horroroso, cara. Foi um escândalo. Assustador. Foi assustador isso para os americanos. E aí o que aconteceu? Você vai somando a desconfiança, você vai somando a manipulação que foi feita dentro do FBI, dentro da CIA, você vai somando tudo isso,
o Tucker, ele certamente caiu na lorota de Moscou, né? Que, ó, olha o que eles estão fazendo com vocês aí dentro de casa, e a gente não tem nada a ver com isso, nunca. A gente não tem nada a ver com isso, né? E aí o Tucker caiu nessa após a entrevista dele, a entrevista que o Putin deu a ele foi um desastre, porque o Putin colocou o Tucker Carlson como um garotinho. Foi. Ele perguntava 1 mais 1, a somatória de 2 unidades. Aí o Putin respondia desse jeito. Você tem que entender que o conceito de somatória do Ocidente é um pouco distinto do Oriente. Nós inventamos o que seria, então, a somatória das coisas. Lero, e assim, vinha com um conceito histórico e blá, 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 e não respondia o que o Tucker Carlson estava perguntando. E o Tucker Carlson tem um estilo de ser muito ácido, né? De ser Ele muito... corta o entrevistado se ele não respondeu o que ele estava... Ele insiste. Com o Putin ele não teve coragem de fazer isso. Aí, óbvio, era né? outro Tucker Carlson entrevistando. Óbvio, à época, eu pensei o quê? Irmão, quem tem culhão de cortar o Trump em Moscou? Você sai na Praça Vermelha. É o Putin. Quem tem culhão de cortar o Putin na Praça Vermelha em Moscou? Eu falei assim, é compreensível que o Tucker Carlson está se comportando como uma mocinha, porque, meu irmão, se eu jamais faria isso, mas num cenário hipotético, onde eu estivesse entrevistando o Putin em Moscou, meu irmão, eu ia dançar polidense. Você não quer sair dali morto. É que o pessoal às vezes não encaixa certas informações, a mídia, sobretudo, né, mas a massa às vezes não sabe de tanta coisa. Teve um candidato à presidência, né, lá em Moscou, lá na Rússia, que o cara tava indo tão bem, que mataram o maluco na Praça Vermelha, em Moscou, 7 da noite. Você consegue imaginar um candidato à presidência dos Estados Unidos morrendo em frente à Casa Branca, 7 da noite, e não tem câmera, ninguém sabe quem foi, não sabe como aconteceu. Quer dizer, o cara tava indo bem, morreu, pô, que pena, agora o Putin vai ganhar. Então, assim, Moscou não é brincadeira. Rússia não é brincadeira. E ele mudou muito depois dessa entrevista. E aí, depois dessa entrevista, o negócio foi tobogã. Tobogã no inferno. Tobogã no inferno. Aí eu tô deduzindo aqui que tenha compromat misturado com lavagem mesmo. O cara se perdeu, não entendeu muito bem. O Olavo nos vacinou, né? Com relação aos 3 poderes globais, os globalistas, o bloco sino-soviético e o bloco do califado muçulmano. Não é... Nem todos sabem disso. Não é odeio ser bipolar, sério, adoro. Porque ele não demonstrou antes, né? Teria surgido do nada a bipolaridade dele, né? Exato. Então, não se ele tivesse já, desde a época da Fox News, ele tivesse demonstrado que funciona mais ou menos como os editoriais do Estadão, né? Pois é, não, um dia lá, outro assim. dia cá. Ele sempre gostou de chamar os dois lados, né? Mas ele, quando o cara falava uma besteira ou uma mentira, ele, tem era a marca dele, né? Tem um superchat aqui da Ninati, acho que assim se pronuncia, eu vou falar Nina, né? Esse superchat aqui é muito bom. Ela botou assim, ó: assim que o Tucker Carlson foi demitido pela Fox, eu assisti a uma live com o Trevor Loudon, em que ele disse que Tucker Carlson estava sob investigação do FBI por envolvimento com os russos. Deus abençoe e ilumine. Amém. O Trevor Loudon é um amigo pessoal meu, ele mora aqui em Tampa, a gente pode trazê-lo para entrevista aqui. Vai ser muito legal. Assim que a gente, E não sei se o Max lembra que eu fiz um Spaces com o Trevor Loudon e o Jeffrey Nichols na conta do Terça Livre, bombou, o negócio foi em inglês, inclusive, audiência altíssima. O Trevor Loudon é alguém muito sério, era muito amigo do professor Olavo, hoje é um grande amigo meu, e de fato ele mencionou isso, né? Havia então uma investigação dentro do FBI colocando o Tucker Carlson como alvo. Inclusive, o Tucker Carlson inaugurou a insegurança daquele aplicativo, como é que é o nome? Sem ser o WhatsApp, que todo mundo usava, Signal. O Tucker Carlson inaugurou a insegurança do Signal. Como? Não sabemos. Porque foi pelo Signal que o FBI conseguiu encontrar contatos do Tucker Carlson à Rússia. O Signal é da Rússia? Acho que não, hein? Eu acho que não sei. Tem que investigar. Enfim, eu sei que isso rolou. Desculpa ocupar o tempo de vocês aí. Eu só quero lembrá-los de curtir, compartilhar,
inscrever-se no nosso canal. A gente está com 358 mil inscritos. Dá para bater 360 durante esse programa. A gente tem muita coisa para falar aqui hoje. E 360 mil é molezinha para vocês. E já temos novos membros fundadores. Eu vou dar as boas-vindas aos primeiros que chegaram já. Antes, deixa eu ler 3 superchats, na verdade, 2 da mesma pessoa. Kelly Hines, ontem foi meu aniversário. Parabéns, Kelly, tudo de bom para você. Saí para jantar e não assisti ao boletim, mas tá lá, salvo. Recomendo, vale muito a pena, porque olha só, como disse aqui o Paulão Souza, rapaz, eu não conheci o Dr. Sátiro. A música do Red Bull é uma tirada fantástica. Primeiro boletim que curti. Deu bom. Então, Kelly, vá lá, né, depois que terminar aqui. Hoje à noite, pô. Hoje à noite, assim, tira ali um momento para dar gargalhada mesmo, para dar uma relaxada antes de dormir. Acho que rir ajuda, né? Sexta-noite, pô, Sexta-noite, é legal. É o dia. Vale muito a pena, tá? Assista o boletim de ontem, foi um show do Rei Bianchi, recomendamos. E ela disse que tá hoje estou assistindo com a minha menina, a Helena, não sei que idade tem a Helena, mas um beijo para Helena e para Kelly. E vamos lá, de novos membros fundadores. Tem alguém aqui na lista, são 5 nomes. Tem um nome conhecido. Quem que vocês acham que é? Não é possível que Rapaz. seja Isildo. Isildo. Não acredito. Eu falei com ele hoje no WhatsApp De também. novo, fechou 12. 12ª assinatura Graças. de membro Isildo. fundador do Isildo. A gente tem que fazer música, eu vou fazer a trilha sonora. O Isildo vai fazer. Chegou é o 12º? Aí ele pula para o 14º, pra gente não falar aquele número como é o Voldemort no Harry Potter. Leonardo, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. Bom ter você com a gente. Daniel Carlos, seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. A Daisy, número 3. Daisy, seja bem-vinda à revista Timeline como membro fundadora. Isildo, número 4. E Caio, número 5. Eu acho que é o Isildo. Tá, né? Deve ser. Grande Isildo. E Caio, número 5. Caio, Caio com K. Seja bem-vindo à revista Timeline como membro fundador. São 5 novos membros fundadores desde que começou o programa. Lembrando que a gente está numa promoção aí este mês de novembro, com 52% de desconto. Imperdível. Então aproveitem, nós já temos a assinatura vitalícia com o menor valor, né, de todos os canais, veículos que vocês vão encontrar por aí, de linha editorial mais conservadora. A gente permite que vocês parcelem 12 vezes, fica um valor baixo e você nunca mais vai pagar nada, vai ter acesso para sempre à nossa plataforma, à nossa comunidade, a todos os nossos conteúdos, e os conteúdos exclusivos para assinantes são muitos. Tem conteúdo para quem não é assinante na plataforma? Tem. Acesso à comunidade não tem, mas acesso à plataforma, revistatimeline.com, tem, tá? Mas é claro que é só meio que uma degustação ali, né? Então, assinem a revista Timeline, juntem-se à família Timeline. Lá como uma coisinha rápida aqui, só para não deixar cair a temperatura do assunto, o Visegrad é um perfil de grande influência lá no X, traz informações, inside information mesmo, publicou agorinha. O Kremlin está virando as costas para Maduro. Apesar das declarações públicas de Nicolás Maduro sobre uma forte aliança com a Rússia, o Kremlin parece não ter pressa alguma em apoiar o chefe venezuelano, enquanto a pressão dos Estados Unidos só aumenta. Altos funcionários russos têm se distanciado de forma efetiva. Putin não faz uma única declaração sobre a Venezuela e o ministro das Relações Exteriores, Sergei Lavrov, enfatizou que a Rússia não tem obrigação de defender a Venezuela de ameaças externas. A razão é clara. A guerra na Ucrânia drenou os recursos russos e limitou drasticamente sua capacidade de socorrer aliados. Moscou e Caracas tradicionalmente mantiveram laços próximos, acordo de armas, cooperação econômica e projetos culturais. Mas agora, com os Estados Unidos enviando o porta-aviões Gerald Ford para o Caribe e ampliando sua presença militar, um apoio russo significativo parece improvável. Mesmo que Putin desejasse intervir, as opções da Rússia são
limitadas. Os sistemas de defesa aérea estão ocupados, defendendo o território russo contra ataques de drones ucranianos, e a indústria de armas opera em capacidade máxima. Até o momento, a única ação confirmada da Rússia foi o avião de carga que pousou em Caracas no final de outubro. Relatórios sobre a entrega de sistemas de defesa aérea Pantsir e Buk permanecem não verificados. À medida que as tensões com os Estados Unidos crescem, Maduro corre o risco de enfrentar a crise sozinho, como outros chefes aliados ao Kremlin nos últimos anos. Ele pode descobrir que, para Putin, a guerra na Ucrânia supera qualquer aventura externa. Há um ótimo artigo do Bruno Musa, colaborador, economista, colaborador da revista Timeline, na revista, exatamente sobre a situação econômica da Rússia. Essa economia de guerra que foi ali montada como se fosse uma possibilidade de salvação para a economia russa, que já não vinha bem, e agora eles estão num beco sem saída. Grande. E há outra questão, né? Faltou só chamar um destaque, então eu já vou começar do que estava no fim do roteiro, que é essa Operação Lança do Sul, né, preparada pelos Estados Unidos. Mandei várias fotos, vocês viram que os Estados Unidos preparou um ensaio fotográfico. As fotos estão demais. Coloca aí, Pedrão. Ensaio fotográfico. Não. Dos porta-aviões, dos aviões, eu mandei um monte de foto aí. Aí, agora sim. Ampliar. Bota a tela inteira para o pessoal ver como é que é o negócio. Cara, os Estados Unidos chegou lá o maior porta-aviões do mundo, né? Que é aquele ali que está no centro, o Gerald. Famoso Geraldão. Geraldão. E os Estados Unidos, na mesma hora, prepararam esse ensaio fotográfico com aviões, com os navios. Isso foi liberado agora? Foi liberado agora. Foi. Liberado agora. Olha lá. Foi no liberado Mar do Caribe, agora. Mar do Caribe. Foi liberado agora. Assim que o Gerald Ford chegou, eles já foram produzir as fotos da presença militar pesada dos Estados Unidos ali no Mar do Caribe. Cara, isso é recado. Não, total. Caraca, eu tô bobo. E aí É outra parada. Eu tô bobo, isso é o maior recado. Meu irmão, imagina você ser político de direita no Brasil nesse momento. Caraca, meu irmão, você tem o maior porta-aviões do mundo. Na esquina. Pertinho do Brasil. Vocês acham que vão tentar fazer alguma coisa contra o Bolsonaro? Se a galera pegasse mesmo, você acha que eles iam ter coragem? Não iam, cara. O recado do Trump tá claro. Eu fico bobo como é que os políticos de direita deixam passar uma oportunidade dessa. Nunca na história do Brasil a gente teve uma oportunidade dessa. Nunca. Isso não vai se repetir, não, cara. O chefe do Pentágono, o Tem um secretário vídeo de aqui que eu guerra, vou né, o mostrar. Pete Hegseth, ele anunciou que os Estados Unidos então vão conduzir uma operação militar batizada de Lança do Sul. Objetivo: combater grupos classificados como narcoterroristas e intensificar ações que protejam o país das drogas. Todo mundo sabe. Sempre falo aqui do livro do Hugo Chávez, O Espectro, do Leonardo Coutinho, para vocês entenderem ali com todas as provas, e-mails, documentos, depoimentos, qual é a ligação dos chavistas, desde o Hugo Chávez até hoje, mantém-se assim, dessa turma com o tráfico de drogas. Eles comandam o tráfico de drogas ali, com participação de militares. É uma vergonha completa e total completa, assim, mas muito, muito, muito grande. E aí, na quarta-feira, o Maduro fez lá um discurso num evento comunitário, né? E ele pediu que o imperialismo, em referência aos Estados Unidos, deixe a Venezuela em paz. No crazy war, no crazy war. Peace. E aí, no mesmo dia, o ministro da Defesa da Venezuela, cara, não queria estar na pele nem do Maduro, muito menos do ministro da Defesa da Venezuela, Vladimir, ele já tem o nome já, Padrino López. Ele afirmou que há quase 200 mil militares venezuelanos em prontidão. Já viu as forças militares venezuelanas? Que medo, cara. Eu fiquei com medo. Você já viu? Já, que eles têm... Treinando? Pô, brincadeira, né, cara? Aquela turma tem a milícia da terceira idade, a milícia dos obesos e a milícia dos obesos da terceira idade. São 3 milícias. Brincadeira, cara. A milícia geriátrica. Sentido? Milícia geriátrica. Descansa. Os caras, brincadeira.
E o Petro, que respondeu a... Preparar estilingues. Ele respondeu à presença do Gerald Ford dizendo o seguinte: os donos dos cartéis vivem em Madrid, Londres, Paris, Miami, Nova York e Dubai. Não é aqui não. O Petro falou isso. Aham. Babando ou sem babar? Babando, com certeza. Meu irmão, você chegou a ver? No Gustavo Petro? Não vi. Não viu? Ah, o rei ia se divertir. E o rei Pedrão, ia se morrer você de medo. achar aquele vídeo que a gente exibiu na terça-feira do Petro, purinho. Cara, Eu não vi, cara. Eu Escorria perdi. baba. Nossa. Negócio de maluco. Literalmente, negócio de doidão. Você que já teve Sim, eu conheço nessa onda. o ali. lado. Era Não, até eu- bom mostrar para o rei para ver se ele identifica que tipos de substâncias Opa! o Petro tinha Agora chegou o consumido naquele especialista. momento. Porque o Rafael Ribeiro, ele falou, olha, maconha não foi, né? Porque tá salivando muito para ter fumado maconha, né? Aí, olha isso. Nossa. Vamos ver. Y no hablo con el odio. Se lo dije personalmente, hermano. Que isso. Vamos a la JEP ambos. Ih, meu Deus. O rei entende Nossa. disso aí. Não, isso aí é mais pra heroína do que pra cocaína. Heroína? É mesmo? Porque a heroína é depressor, né? Do sistema nervoso. A cocaína te excita. Tinha um Entendi. speedball que o cara usava heroína e cocaína juntos. Mas esse aí tá a mistura de Heroína e manguaça, cocaína de davam 51 do Heroína e cocaína davam bipolar, né? Não, e tem também outras substâncias hoje em dia, né? Special K, tem várias outras coisas que te deixam mais. Ai, pessoal, tá tudo bem. Maconha não é. Entendeu? Isso aí é uma Muita coisa saliva mais aí, depressora. Isso aí. Agora, isso que o Max falou precisa ser enfatizado, né? Eu não sei se nós teremos a chance de ver a maior potência militar e econômica do planeta colocando em xeque o chefe do narcotráfico, do narcoterrorismo da América Latina, que não é o Maduro, tá? Vou ser bem sincero, é o Lula. É o Lula. E os Estados Unidos sabem disso. Gente, isso não é novidade para ninguém. Ninguém da comunidade de inteligência nos Estados Unidos vai se surpreender se você traçar o desenho e mostrar Lula é o chefe. Porque antes era o Fidel. E ninguém duvidava que era o Fidel. Só que era o Fidel com o Lula, a criação do Foro de São Paulo. O mesmo Foro de São Paulo que a imprensa tentou esconder as 7 chaves. O professor Olavo cutucou o negócio até todo mundo começar a popularizar o conceito o conceito, né? Foro de São Paulo. Infelizmente, eu me lembro de um seguidor do Terça Livre que uma vez levou uma faixa sobre o Foro de São Paulo para manifestação e as pessoas perguntaram: o que é o Foro de São Paulo? Assim, não se assuste você que está nos assistindo. Já falamos aqui inúmeras vezes. Vocês são uma audiência altamente qualificada. O povão que vai à manifestação de rua, pela direita, pelo Brasil, e essa galera não tem muita ideia do que é o Foro de São Paulo. Eu não tenho como dizer qual foi a vez que eu subi a um caminhão e todas as pessoas que estavam no caminhão sabiam o que era o Foro de São Paulo com clareza. Daí você já tira uma conclusão. Essa é a qualidade da tal direita brasileira. Então, só que agora, o chefe do Foro de São Paulo está em risco. O capanga dele, que é o Maduro sempre foi capanga do Lula. O Hugo Chávez sempre foi capanga do Lula. Eles não poderiam dar um passo sem a anuência do Lula. Por isso que foi importante o Lula ir durante as eleições, né, com muitas aspas, na Venezuela, declarar apoio ao chavismo. Não foi uma vez só, não. E das vezes que ele não podia ir, tinha vídeo. Então, o Lula é a mão que balança o berço ali. Ele é a mão do ventríloco. O Maduro, ele é só uma etapa dessa destruição de narcotráfico que o Trump quer fazer. Eu não estou profetizando, não, gente. Isso é uma coisa óbvia. É impossível você não encontrar um bilhete do Lula no bolso do Maduro. Estou usando figura de linguagem para você que está em casa. Não é que vai ter um bilhete lá fisicamente.
Mas é impossível você chegar até o Maduro, capturar o Maduro e não ver o dedo, a digital, o bilhete do Lula encontrado no bolso do Maduro. Só que a direita brasileira está se comportando como se ela estivesse na situação do Maduro. É incrível isso. A direita brasileira hoje ela se porta como se ela estivesse na posição do Maduro. Mas basta ver a fala do Zema ontem. A fala do Zema era: o Eduardo Bolsonaro ele não podia fazer o que ele fez. De novo, repetindo aquele chavão de que as tarifas foi algo desenhado e pedido pelo Eduardo Bolsonaro. Cara, a melhor interpretação, ainda errada, a melhor interpretação das tarifas poderia ser: tá, o Eduardo não sabia das tarifas, mas ao cutucar o Trump para dizer que o Brasil precisava de ajuda, isso causou o problema das tarifas. Então, isso é de uma ingenuidade tão louca que é como se você colocasse o Trump como um menininho, coitado, americano, comum do interior, que não sabe o que está acontecendo no Brasil. Exato. A narrativa não cola. Você dizer que o Eduardo Bolsonaro é responsável, direto ou indiretamente, pelas taxas, é, ignorar o que o Trump disse. 2, ignorando o que o Trump disse, você coloca o Trump como um menininho ingênuo, que não sabe o que está acontecendo. E aí quais fatores que Zema, Tarcísio, esse pessoal todo que fica repetindo esse chavão, quais são os fatores que eles ignoram? Quando os Estados Unidos deu na cara do Brasil, na cara do Lula, né? Pá! Em relação ao diesel, né? Russo, foi o Eduardo? Cara, aí você tá transformando o Eduardo em Superman, Iron Man. Ele tá voando sozinho com um suit dele, entendeu? Como é que é o nome? Suit? Terno. Uniforme dele. É. Ele tá voando sozinho com o uniforme de... Suit and tie. Não, uniforme de super-herói. De super-herói. Tá. Ele tá voando sozinho com o uniforme de super-herói dele. Aí ele deu um pulo junto com o Superman lá na Rússia. Aí o Superman viu aquele olho, olhou a parada assim por trás da parede. Visão de raio-x. Visão de raio-x. Falou com o Eduardo. Eduardo, o Brasil do Lula tá comprando petróleo diesel russo proibido durante a guerra. Aí o Eduardo ouve a mensagem com aquelas visõezinhas do Iron Man, sabe aquelas paradinhas? Qual o nome do Jarvis? O Jarvis. Jarvis. O Eduardo conversando com o Jarvis do Elon Musk. Pesquisa aí pra mim, não sei que lá que eu vou levar informação pro Trump. Assim, vocês têm que parar de ver desenho animado, gente. Não, é sério. Como é que você consegue criar relação causal entre os Estados Unidos, e já está ciente há muito tempo que o Lula é o chefe do narcotráfico latino-americano, que ele não pode peitar o Lula de cara porque faltam elementos burocráticos para mostrar que a podridão está no colo do Lula, então ele vai no ponto mais fraco. Gente, mas isso é uma questão estratégica que todo mundo sabe. Quando você tem 3 inimigos hierarquizados, então fase 1, fase 2, fase 3, você vai no elo mais fraco. O elo mais fraco é quem vai soltar tudo. Foi assim na Lava Jato, é assim em qualquer operação policial de esquina no Brasil, qualquer município, qualquer estado brasileiro. Você vai no elo mais fraco para dali você obter mais informações que você não tinha anteriormente e a partir daquelas informações, tudo aquilo irá justificar de fato, não por narrativas, justificar as outras ações que você quer tomar. E quem é que já estava de olho que a China estava dominando a América Latina? Gente, não foi o Trump. Isso foi antes. Antes. E a gente tem informação sobre isso. Não, a gente noticiou isso, Max. Não, mas a gente tem informação sobre isso. A gente tem mais informações sigilosas. Mas eu estou tratando aqui só das informações públicas. Em 2020. Quer ver? Inclusive. Admiral, US, China, Latin America. Na Reuters, eu me lembro de ter noticiado isso. Na Reuters tinha uma matéria da presença chinesa na América Latina que estava preocupando
o establishment americano, ou seja, o próprio US Marshal, ou seja, o alto comando americano, estava preocupado com a presença chinesa na América Latina durante o período Biden. Só para que vocês entendam, durante o período Biden. Então, se a China era um problema na América Latina para os Estados Unidos, ou seja, a presença chinesa na América Latina era um problema para os Estados Unidos, ainda sob a administração Biden, e eu tenho que ser repetitivo aqui algumas vezes, porque nem todo mundo assiste todos os programas integralmente, é normal isso, eu entendo vocês que não assistem integralmente, então quem já sabe, peço paciência, para quem não sabe, os Estados Unidos teve que trocar todos os guindastes. Hey. Todos! Não é um ou outro. Os Estados Unidos precisou trocar todos os guindastes de todos os portos americanos, porque eles eram controlados remotamente pela China. Usavam um software da Huawei. Então isso faz com que você crie, não é uma janela, é como se alguém quebrasse a parede, meu irmão. E você soubesse o que a pessoa está fazendo quando ela vai tomar banho. Ou seja, havia uma parede quebrada no quarto presidencial do Joe Biden e de qualquer político americano. A infraestrutura americana estava completamente exposta. A luta contra o TikTok já foi isso. Então, o TikTok já foi um alerta. Opa, eles estão ouvindo tudo que eu falo em casa. E muita gente não sabe qual foi a birra dos Estados Unidos com o TikTok. Falar até birra, até um erro meu. Qual foi o perigo TikTok para os Estados Unidos? O filho do general brinca de TikTok, irmão. E quando você usa aplicativo, lá diz assim, permitir o uso de áudio e vídeo. E aí tem aquelas letrinhas pequenininhas, né? Permitir o uso de áudio e vídeo mesmo quando você não está usando o aplicativo. Rodar o aplicativo... Isso quando pergunta, né? Isso quando pergunta, né? Então, coleta de informações. Então, o TikTok, ele pega a localização, áudio e vídeo de qualquer pessoa que esteja com o device, ou seja, com o celular na mão. Ah, mas a Apple também faz isso, a Google também faz isso. Pois é, mas não tem backlog, ou seja, não tem uma porta entrando para um poder estrangeiro. Ah, quem me garante que a Apple não pode vender informações sigilosas para governos estrangeiros? Eu não vou argumentar isso. Acho que todo mundo entende que uma coisa é um aplicativo chinês controlado por uma empresa chinesa, que na verdade o chefe é o Partido Comunista Chinês. Então o TikTok ele é uma ameaça para os Estados Unidos e para qualquer outro país sério que veja isso como uma arma de guerra de quinta geração. E aí você tem TikTok, você tem o problema dos guindastes, você tem a presença da China na América Latina, ou seja, não há quem não saiba que a China quer destruir os Estados Unidos. Não há quem não saiba disso aqui. Não há. Qualquer pessoa que tente argumentar de outra maneira, você está confundindo questões de guerra com questões econômicas e financeiras, e liberdade de expressão, aplicativo, blá blá blá. Conversa para o boi dormir. É guerra de quinta geração. Sabendo disso, o Trump está indo atrás de quem o Partido Comunista Chinês está financiando e está controlando na América Latina. O Lula é o alvo número 1. Não é o Maduro. Daí você tira, né, você deduz o quão incultos, burros, inocentes, retardados, imbecis são os políticos de direita no Brasil. Daí você entende o quão inteligente, sábio, fugaz, astuto é Eduardo Bolsonaro. É uma linha que não é uma linha eleitoral, como a maioria esmagadora dos políticos fica enxergando no Brasil. 4 em 4 anos, 2 em 2 anos. O Eduardo deixou claro, eu não quero saber de eleição não, meu irmão, eu quero saber de resgatar meu país. Essa briga, essa guerra aqui, ela vai muito além de 4 em 4 anos, vai muito além do que 2 em 2 anos. Ele não sabe quando termina, mas ele já entendeu. No Brasil, eu sou alvo porque eu sei disso. Fora do Brasil, eu estou protegido, posso alertar o povo brasileiro sobre isso. Fora do Brasil, eu posso dizer bem claramente a quem deseja destruir esse inimigo em comum que nós temos, que é a China. Eu posso dizer claramente, olha, eu te garanto que tem gente lá que não quer isso. É muito claro.
Se os políticos brasileiros fossem extremamente inteligentes, eles poderiam dizer de mil maneiras sobre o Eduardo, nunca criticando. Você lembra quando o Dirceu desceu o cacete na Gleisi Hoffmann, sem mencionar o nome dela? Vocês lembram o que aconteceu? Não lembro. Perguntaram para ele assim... Mas isso foi na briga pela presidência Não, do PT? agora, recentemente. Então, na briga pela presidência do PT, eu me lembro que eles tiveram Mas ele não um falou. problema, que tinha o Edinho Silva, que acho que a Gleisi não Isso. queria. Então. Aí o Dirceu falou assim, não. Você tá mandando uma indireta pra Gleisi, você tá criticando a Gleisi. E o Dirceu falou assim, não, jamais, acho o trabalho dela maravilhoso. A Gleisi Hoffmann é uma política, é uma pessoa, é uma companheira do partido. É só alguma modo de... Eles não falam nem divergência, cara. É só uma maneira de observar as coisas diferentes, internas que tem no partido, e que não sei o quê. Ou seja, o cara sabe o que pode ir para fora e o que tem que ficar do lado de dentro. Agora era o momento de vereador, prefeito, deputado estadual, deputado federal, governador, senador. Era o momento de todo mundo dizer assim, Eduardo Bolsonaro é o mito. Você tem mil maneiras de falar isso, Rei. Você não precisa dizer, parabéns, Eduardo, pelas tarifas. Não, nem a gente falou isso aqui. Nem o Eduardo. O que o Eduardo falou aqui pra gente? Não, porque as tarifas prejudicam o Brasil de verdade. Sim, não mas só o Brasil do PT e do STF. Mas né? o Eduardo falou aqui pra gente, lembra? Ele falou que sobre as tarifas? Não tinha falado em tarifa em momento Ele nenhum. falou, não falei em tarifa em momento nenhum. Inclusive, achei ruim, lembra dele falando? Assim, mas é um remédio. Lembra dele falando isso? Ou seja, você não tem que inventar. Eu acho assim, ele denunciou o que estava acontecendo e os Estados Unidos já tem uma diretriz para aplicar nos países aos quais ele se relaciona. Então, não foi no partido dele. A partir dele é a denúncia e não o que os Estados Unidos faria, né, depois que ele denunciou o que estava acontecendo. Não, eu vou dizer, eu posso até trazer aqui os dados, né? Porque a gente teve essa reunião ontem, esse breve encontro do Mauro Vieira com o Marco Rubio ontem, né? Que não deu em nada, mais uma vez, a gente mostrou no boletim, o Mauro Vieira tentando falar alguma coisa concretamente e durante 3 minutos ali falando e não dizendo nada, absolutamente nada. Mas há uma questão, não está, as tarifas, elas não estão apenas ligadas ao processo ilegal, injusto contra o Bolsonaro, seus apoiadores e seus aliados, claro que não. A questão toda os Estados Unidos deixaram muito claro, há um desalinho completo do Brasil do PT, em relação ao que pregam os Estados Unidos. Então, como é que você vai, ficar fazendo negócio, infelizmente, com um país que está toda hora ali encostado na China, encostado na Rússia, e toda hora jogando contra o dólar e querendo prejudicar e tirar o dólar? Não tem como. E para ficar muito claro, a gente mostrou ontem o Mauro Vieira ali, no lero-lero, né? Se enrolando, para não dizer, não deu em nada, mais esta reunião, a gente vai ter mais uma, talvez semana que vem, mais uma, talvez em dezembro, porque ontem o governo americano teve também um encontro com o governo argentino, com o representante do governo argentino, e simplesmente, na mesma hora, saíram da reunião, tá feito o acordo, tarifa zero para os produtos da Argentina, tarifa zero para os produtos americanos importados pela Argentina, investimentos mútuos, abertura de mercado. Desde quando o Lula quer abertura de mercado? Nunca quis, nunca vai querer. Né? E aí ontem também os Estados Unidos anunciaram, não foi Honduras não, desculpa, anunciaram acordos da mesma forma, tarifa zero com Guatemala, Equador e El Salvador. Mas por quê? Porque esses países não estão encostados em BRICS, em China, em Rússia, não estão jogando contra o dólar. Cara. Não estão protegendo o Hamas, o Hezbollah, a Al-Qaeda. Não estão. Me explica uma coisa, assim, eu vi uma notícia que o STF chinês estava com uma parceria com o STF brasileiro. Isso é verdade? Sim, claro. Isso já faz muito tempo. Já tem um tempo já. Então é óbvio não também, é à toa né? que... Lembra do discurso do Flávio Dino, na sessão, sim. No plenário da STF, dizendo que todos ali eram admiradores do regime chinês. Você conhece o conceito guerra por procuração? Proxy war? Não. É o seguinte, vamos lá.
Quando você precisa atacar um inimigo que você não pode fazer isso presencialmente, você faz uma guerra por procuração. Você coloca um outro player e esse player é quem vai ficar fazendo merda. Entendeu? Então, guerra por procuração é isso, é uma triangulação. Então tem eu contra você. Aí, vamos dizer assim, vamos fingir aqui, eu não quero a contratação do rei na timeline, filho da puta, sacana, tá tirando meu brilho aqui, o cara é inteligentíssimo, vou sacanear com o rei. Na tua frente eu vi, pô, rei, que bom tua presença aqui na timeline, bom demais, que não sei o quê. Aí eu vou lá e invento uma coisa para uma outra pessoa, essa pessoa fica falando com o Max, com o Lacombe, que não sei o que, contra você. Isso é guerra por procuração. O Brasil hoje é a ferramenta de guerra por procuração da China. A China não pode fazer o que ela precisa fazer contra os Estados Unidos. O Brasil pode. Exato. Entendeu? Então ela usa o Brasil como guerra por procuração. É um conceito de proxy war. E quem se ferra é o Brasil. E quem se ferra é o Brasil. Quem Então, toma sanção, tarifa. O tarifaço É o laranja, né? Um tipo de laranja. Faz É o aí, boi de piranha. segura, O boi de o boi de piranha. piranha. Mas tem que ver o vídeo do Guga Chakra. Pro pessoal em casa ficou claro? Eu gosto de perguntar pro pessoal entender bem aí. E vamos rodar depois o vídeo do Guga Chakra, deixando muito claro o que a gente disse ontem no Boletim da Noite, que o Mauro Vieira falou, para usar aquele pastor, Cláudio Duarte, né? Pode ser. Ele falou, não disse PN, não disse nada, disse absolutamente nada. Aí o Guga Chakra na Globo News, rapaz, cercado dos coleguinhas da Globo News, aquela hora que o cara começa a falar a verdade na Globo News, mas Eu fiquei espantado Como também, assim? cara. Não, vamos ver. Isso aí tem algum interessante. problema a falar disso, Vivi? Vamos lá, solta aí. Dessa vez eu vi. Em primeiro lugar, acho que ele falou a palavra reunião e encontro se somados umas 20, 30 vezes, né? Nós sempre tivemos uma reunião, porque daí marcou uma reunião, que o presidente Lula teve um encontro, que nós vamos ter um encontro, porque na reunião era o tempo todo falando disso e em nenhum momento falou sobre resultados práticos dessas reuniões, de reunião, porque fez uma reunião no dia 4 de novembro, porque na reunião no dia 21 de outubro, porque agora tem essa reunião, hoje, sei lá, hoje é dia 13 de novembro, se eu não me engano. Então, teve muita reunião, mas cadê o resultado? A Raquel Krahenbuhl, brilhante sempre a Raquel Krahenbuhl, né? Vamos deixar claro, sempre ali, né, na frente do gol, fazendo as perguntas, querendo saber, e do café? E do café, ministro? O que ele tinha para apresentar? Não respondeu. Não teve anúncio sobre a redução nas tarifas do café. Havia uma expectativa que talvez pudesse ter. Aliás, o Marco Rubio se encontrou com outros ministros de países da América do Sul hoje e anunciou ali redução de tarifas para esses países. Para o Brasil isso não aconteceu. Então vamos ter isso claro em primeiro lugar. Talvez tenha amanhã, nos próximos dias, porque o chanceler Mauro Vieira falou que o Marco Rubio teve uma reunião antes com o Trump, que o Trump falou do encontro que teve com o Lula, para falar que pode vir a ter algo positivo que venha a ser anunciado. Quem sabe talvez tenha mais uma reunião aí no meio para decidir, né, se marca um encontro para anunciar alguma coisa na questão das tarifas. Mas ele Cara, é impressionante. Essa questão do café também, quando saiu essa notícia, que o Trump mesmo anunciou numa entrevista para a Fox News, ele disse, não, nós vamos rever algumas tarifas, sempre com interesse, né, sempre pensando no povo americano. Preço aqui dentro. O preço nos Estados Unidos desses produtos. Então a gente provavelmente vai anunciar modificações nas tarifas de café. Não citaram o Brasil. Tudo bem que o Brasil, hoje, pelo que eu estava vendo aqui, voltou a ser, né, o maior exportador de... Acho que tinha perdido em algum momento, mas voltou a ser o maior exportador de café. 20% da produção brasileira de café vem aqui para os Estados Unidos. Mas o Trump não falou especificamente do Brasil, mas o governo brasileiro entendeu como se ele fosse aliviar as tarifas de café também do Brasil. Pode ser que ele decida, não, é a Colômbia. Eu vou botar a tarifa zero, se bem que com o Petro babando, acho que também não vai rolar. Não, mas você pensa o seguinte, Lacombe, o que anunciou há pouco tempo agora? Foi essa semana, eu acho, que o Brasil ia parar de comprar o diesel russo. Lembra? Sim. E essa era uma das condições das tarifas. Então é possível que o Brasil pare de comprar o diesel russo, e isso tenha sido o acordo com o Rubio em relação à tarifa do café. Estou aqui especulando, tá? Não sei. Mas é o que faria sentido para mim. É o que faria sentido para mim. Para os Estados Unidos seria importante
para o mercado interno, para uma estabilização do preço do café aqui dentro, que o Brasil não tivesse tarifas, né, para poder diminuir esse custo. Agora, eu volto ao que a gente estava falando antes. Você falou do Pete Hegseth, secretário de guerra, que anunciou a Operação Lança do Sul. E ele deixou claro, é no hemisfério ocidental. É no hemisfério ocidental. Não é nos Estados Unidos só, não é na América Latina só, é no hemisfério ocidental. África, tudo. Ou seja, não tem espaço por o Lula, não tem espaço por narcotráfico brasileiro. Teria que ser metade, né? Metade da África. Mas pega. Mas a parte questão ocidental também. é hemisfério ocidental, eles vão fazer isso. Não é à toa que gente, você não desloca um porta-aviões como o Gerald Ford para fazer um passeio. E com todos os navios Você que dão entende? suporte É a o ele. strike group, aquilo é um strike group. Tá? Você não faz uma movimentação dessa, você não tem ideia quanto gasta, quantos milhões de dólares são gastos para você movimentar um porta-aviões daquele. Gente, assim, eu não consigo pensar às vezes assim, como que eu vou explicar isso? Porque para mim é muito óbvio as coisas. Pra mim também. É muito óbvio. Então, assim, Ainda mais depois que ele conseguiu. Desculpa, Matos. pode falar. Ainda mais depois que ele conseguiu a vitória no Congresso. Ou seja, você não arruma confusão internamente. Mas tudo foi depois dessa vitória do Senado. Exatamente. É que o Senado, os democratas tentaram barrar que o Trump não pudesse atuar militarmente em outros países Sem autorização, do Congresso. 2 vezes tentaram. Eles não conseguiram. Tomaram Então as o Trump duas. pode fazer. E ele vai usar esse poder. Só que é óbvio que o Trump ele não vai chegar dando tiro e bomba em todo mundo. Ele intimida primeiro. Tem muitos modos de você atuar militarmente. É o que o Alan fala da guerra de quinta geração. Ele também sabe jogar esse jogo, não é só a China e a Rússia que sabem jogar esse jogo, não. Tem grupos mercenários também. Ou seja, tem uma série de questões. Mas o que eu queria focar aqui para a gente não perder muito o foco? Os governadores do Brasil, eles podem marcar com o Pete Hegseth para ir para Washington. Sim. E falar, olha, eu quero acabar com o narcotráfico no meu estado. Vocês podem me ajudar com planos, levando especialistas. O governador não precisa de autorização do governo Exato. federal. Exato. Ou seja, uma cooperação Estados Unidos com o governo estadual. Cadê o Caiado para fazer isso? Cadê o Tarcísio para fazer isso? O Cláudio Castro a gente sabe que está fazendo já. Mas eu espero que continue, né? Eu espero que não fique só na... Não, estava tendo até uma outra operação hoje, Cláudio menor, Castro no Rio de Janeiro. Não, mas... ia brincar aqui. O negócio do Cláudio Castro. Você ia falar do quê? Da Operação do Rio? Não, está tendo outra operação hoje no Rio. Menor, não como aquela, mas eu vi que tinham sido presos 6 traficantes hoje de manhã. Entendeu? Ratinho Júnior, eu quero essa galera. Ao Meu invés irmão, de querer falar de eleições, né, Max? É isso. Mas só que... Eles são burros pra cacete. Exato, porque aí é que tá a beleza da coisa. Você vai resolver um problemaço e você ainda vai ganhar a eleição. Exatamente. A estratégia está você resolvendo o problema, o povão tá vendo. Não, então o cara começou a agir, né? Não, meu irmão, a primeira foto, a primeira notícia de Caiado, Ratinho Júnior, Zema, Tarcísio e Cláudio Castro. e o bundão do 1 minuto e meio, como é o nome dele? Jorginho. A primeira foto desses... Jorginho Melo. A primeira foto desses 6 em reunião com o secretário de guerra dos Estados Unidos falando: nós não toleramos o PCC, o Comando Vermelho, Hamas, Hezbollah e Al-Qaeda. Pode nos dar um help? Cara, a primeira foto, você ia ver narcotraficante se borrando, chefe de narcotráfico ordenando um ato terrorista dentro do Brasil. Sim. Policial, meu irmão, assim, você vai ter que fazer uma operação para matar narcotraficante. O policial... Sim, senhor. Cara, você vê policial rindo como se ele estivesse assistindo um show do rei, cara. É isso aí. Rei Bianchi. É sério, rei. Você pensa assim, esse cara ficou 1 hora assistindo o Rei Bianchi. Que o cara ia ficar com um sorriso da orelha a outra, meu irmão. Da orelha a outra. O pessoal perguntou ali o negócio. Imagina, aí você fala assim,
E a gente está recebendo o armamento dos Estados Unidos para vocês usarem na favela. Nossa, aí. Dá para fazer isso. Eu quero fazer um resumo, eu temo que ele fique longo, mas eu quero que vocês me interrompam e cortem. Mas é que o pessoal pediu esse negócio de proxy war. Eu só queria saber se a galera entendeu isso que a gente explicou. Eu acho que não. Porque não é possível, cara. Assim, pra mim é tão óbvio isso que a gente acabou de falar. Os caras estão aqui oferecendo. A gente quer ajudar vocês. A gente quer acabar com o narcotráfico do Brasil. Porra, meu irmão, eu não consigo entender. Não consigo. Se eu estiver sendo injusto, fala aí no chat. Eu quero ver a galera. Sim. Mas diga, desculpa. Não, aqui eu quero que vocês fiquem cortando, porque são informações bem interessantes, né? Então, eu falei dessa questão de usar o Brasil como proxy. Então, Brasil e Venezuela são proxy, ou seja, guerra por procuração. Eu preciso usar o termo proxy mesmo, tá, gente? Porque mesmo em português o pessoal usa muito isso. É P-R-O-X-Y. O termo proxy na guerra. Brasil e Venezuela são usados por China e Rússia. Então, vamos lá. Como é que a China usa Venezuela e Brasil como proxy? Vamos lá? Proxy econômico-financeiro. A China transformou Brasil e Venezuela em dependentes de crédito, especialmente entre 2009 e 2016. Então é entre 2019 e 2016. Quem é que estava no poder? PT. Então, dependente de crédito. O Brasil pegou muito crédito com a China, a Venezuela também. Nos dois casos, a China usou linhas de crédito, financiamento de infraestrutura, empréstimos atrelados a commodities e participação acionária em estatais. Então, isso aí é você começar a colocar o país como cachorrinho. Senta aqui. Nessa época... Tenta. Não fica aí parado. Então, nessa época não tinha ninguém gritando soberania, né? Exemplos. Aí agora eu vou trazer exemplos concretos. A China tomou, na prática, o controle de parte do petróleo venezuelano como garantia de empréstimos. É bom o pessoal entender o que é garantia de empréstimo, Max, se tu puder explicar. Então, por exemplo, eu preciso comprar esse telefone novo aqui, aí eu preciso de crédito. Vou pegar um valor maior, uma casa. O Max, que é o banqueiro... Não faça isso no Brasil. No Brasil não dá. Aqui dá. Aqui dá. Então aqui estamos nos Estados Unidos, o Max é o meu agente lá no banco. O que o Max vai perguntar? Você tem carro próprio? Né? Carro que você comprou? Está sendo financiado? Está quitado? Você está pagando em dia? Isso. O Max vai consultar a minha capacidade de ter créditos e aí ele vai abrir uma linha de crédito onde, se eu não pagar isso aqui, ou seja, se eu não pagar pelo telefone ou pela casa que eu estou comprando, o que o Max vai ter o direito de fazer? Como banco? Pegar aquilo que ele usou como garantia. Sim. Então, a minha outra casa, meu outro carro, etc. Ações. Então, a garantia da linha de crédito que a China fez com o Brasil é pegar pedaços de estatais, você dominar a infraestrutura no Brasil. Então, se você não pagar, já sabe, né? E aí agora você imagina dois canalhas querendo fazer um negócio desse, sabendo que não vai pagar. Piora a situação, concorda comigo? Então o Lula diz, não, a gente vai pagar, pô. Tem um Haddad aqui, ó. Meu brother vai fazer de tudo pra gente pagar essas contas. O Lula sabe que o Haddad não quer pagar essas contas, nem o Lula quer pagar essas contas. O que eles querem? Destruir a classe média. Então eu vou pegar esse empréstimo da China, para a Globo, para o Jornal Nacional, para a imprensa, eu vou dizer, ó, a gente está fazendo a nossa parte, hein? Ó, a gente está fazendo a nossa parte. Aí eu não vou pagar essa dívida, porque eu vou dizer para vocês, ó, pô, galera, tinha até o dinheiro para pagar a dívida aqui, mas vocês não sabem da maior. Tinha um monte de gente sem casa, um monte de gente sem comida, um monte de gente sem bolsa isso, bolsa aquilo. Precisei usar esse dinheiro aqui, agora a gente vai precisar aumentar a arrecadação. Palavra bonita, né? Vai precisar aumentar a arrecadação aqui. Infelizmente, a gente não vai dar conta. É pensado o negócio, não é por burrice. Esquerdista não destrói a economia porque ele é burro, porque ele é inteligente pra cacete. Aí a China tomou o controle do petróleo venezuelano como garantia de empréstimo. A PDV, a gente fala PDVSA, não? PDVSA. PDVSA, que é a PDVSA,
Então a PDVSA virou dependente do crédito chinês. O que aconteceu? Todo mundo viu. Pequim opera... Quebrou, né? Quebrou. Pequim opera com cláusulas leoninas. O petróleo venezuelano paga dívidas antes de ir ao mercado. No Brasil, era PT, BNDES endividado para financiar obras em países alinhados ao Foro de São Paulo. Cuba, Angola, por isso que eu mencionei no lance da África. Acordos de mineração, energia e infraestrutura estratégica, Porto de São Luís, Chico Santos, telecomunicações via Huawei e por aí vai. O Trump não falou lá daquele país africano, qualquer país africano está com problema de massacre dos cristãos? África do Sul. Nigéria. Nigéria. Nigéria, sim. Ele não falou da Nigéria à toa, entendeu? Não falou à toa. Tá dentro desse plano também. Tá dentro do plano, porque tem os islâmicos radicais que estão tomando esses países. Sudão, Nigéria. Tá? Então isso tá dentro desse plano do Lança do Sul. Cara, não é brincadeira o que o Trump tá fazendo. A gente não terminou nem o primeiro ano do governo Trump ainda. A lista aqui é grande, eu quero que vocês tragam esses exemplos aí, como você trouxe agora da Nigéria. Aí agora o proxy tecnológico. O Brasil virou porta de entrada para Huawei, BYD e todas essas empresas chinesas no hemisfério ocidental. Irmão, se não fosse o Brasil, nenhuma dessas empresas chinesas teria entrado no hemisfério ocidental. Vocês têm noção disso? Aqui nos Estados Unidos eu nunca vi. BYD, não existe essa merda aqui. Huawei. Não existe essa porra. O troço pega fogo. Venezuela adotou o cartão da pátria, uma cópia do modelo chinês do crédito social. Então, acho que é cartão de la pátria. Deve ser tarreta. Tarjeta de la pátria. Sistemas de vigilância do Estado venezuelano, fornecidos pela China. Proxy ideológico, influência acadêmica e cultural por meio de Instituto Confúcio, Centro de Estudo Sino-Latino-Americanos, parcerias e estratégias entre PT e PCC, o Partido Comunista Chinês. A China acabou vendo o Brasil como plataforma de hegemonia cultural soft. Ou seja, ela controlou as universidades que já estavam destruídas, fazendo parcerias. O número de universidades, escolas, Caiado se orgulhou. O Jorginho Melo, lá de Santa Catarina, estava felizão com a presença da China em Santa Catarina. Se o Pedro puder encontrar aí, pode botar aí, Jorginho Melo, empresa chinesa, Santa Catarina, você vai ver lá. Está aqui dentro da Proxy. Proxy logístico militar. Portos satélites, aqueles satélites que é o SEBS, né? Uhum. Telecomunicações. A Venezuela recebeu tecnologia militar de vigilância da China. Pequim acabou tendo interesse militar indireto no Atlântico Sul via África Ocidental mais Brasil. Que é aquilo que você estava mencionando. Exato. Aqui, ó, o Jorginho Melo felizaço aqui, ó. Governador visita fábrica. Consegue ler aí, Max? da Nidec, na China, e apresenta potenciais de Santa Catarina para atrair novos investimentos da China. Aí você vê, porra, Carlos Bolsonaro, não? Você começa a entender certas coisas. Agora piora. Como a Rússia usa a Venezuela como proxy. Essa aqui eu vou passar, vou fazer um en passant aqui, porque uma hora a gente tem que falar só sobre Rússia. Bombardeiros estratégicos TU. O que é isso aí? Ele botou ali, líderes gigantes chineses vêm conhecer o projeto de Via Mar, ferrovias e dica E data center. É a comprovação do que a gente está falando aqui. Sistemas antiaéreos, que a gente já falou, mercenários entregues da Rússia para a Venezuela, rastreado em 2019. Tá? Era uma provocação aos Estados Unidos. Proxy energético da Rússia na Venezuela. A Rosneft e a Gazprom operaram na Venezuela para contornar sanções vendendo petróleo disfarçado. Proxy político. Maduro serviu como peão para irritar o Washington a baixo custo. Moscou usa Caracas como mensagem política, não como aliado estratégico real. Mensageiro, né? Proxy criminoso. A inteligência americana já rastreou relações entre o narcotráfico venezuelano, Cartel de los Soles, o Hezbollah na Tríplice Fronteira e as redes russas de tráfico e lavagem de dinheiro. Essa triangulação já existe e já está completamente documentada.
Isso aqui não é especulação minha, não. No caso do Brasil, que é um pouco diferente, a Rússia nunca tratou o Brasil como trata a Venezuela. Por quê? É uma questão mais de proxy diplomático, onde Lula defendeu o Putin. Venha comigo na timeline. Olha só, o Lula defendeu o Putin na invasão da Geórgia em 2006, na anexação da Crimeia em 2014 e na invasão da Ucrânia, na guerra da Ucrânia, desde 2022. Então não é de hoje. Proxy econômico. Abertura de setores estratégicos a empresas russas e chinesas. Fertilizantes, petróleo, gás e questão nuclear, que é uma parada que quase ninguém fala. O PT está falando o tempo todo internamente de desenvolvimento nuclear energético. Desenvolvimento energético nuclear. Algo que quando o do Prona, né? Enéas. Quando o Enéas falava, o nego tacava 17 mil pedras na cara dele quando ele falava isso. O Lula e o pessoal do PT pode falar e tá tranquilo. Nem tem nota na imprensa. Eu acho que é até difícil, Pedro, você procurar aí, encontrar alguma coisa, desenvolvimento energético nuclear, Partido dos Trabalhadores ou algum nome do PT, Lula, alguma coisa assim. Porque a imprensa, ela fica taladinha, sabe aquele negócio, vácuo, que você tira o ar, não tem informação. Quando tem uma notinha aqui, ali, quase ninguém fala nada. Proxy narrativo informacional, que é aquela coisa de guerra de quinta geração, né? BRICS como bloco ideológico, e por aí vai. Eu não quero nem falar todos os detalhes e toda a lista que eu tenho aqui, porque isso aqui é um dossiê que a gente está preparando para a revista Timeline. Então, para eu não segurar o microfone, vou jogar a bola para a turma. Eu peço a você que assine a revista Timeline para ter acesso a esse dossiê e comentar e trazer você mesmo mais informações que possam escapar das nossas observações. Você assinando a Timeline, você vai fazer com que esse tipo de investigação nossa sirva de esclarecimento para você, para o seu parente, para o seu amigo, para os políticos, para que eles não tenham mais dúvida e não tenham como dizer para você, pô, nem tinha percebido isso aí, né? Então você vai entregar esse dossiê na cara dele, né, para o seu governador, para o seu prefeito, deputado federal, deputado estadual, vereador, senador. E, além disso, o meu sonho de consumo, que é pegar isso aqui, transformar em roteiro de filme, de ação, colocando o dedo na ferida, mostrando quem é quem e não deixando mais dúvida nenhuma do que é o PT e o que são os comunistas na América Latina. Se você quer sonhar comigo na produção de filmes, seriados, documentários, de tudo isso que a gente está tratando aqui, a hora é agora. Você vai lá, assina, faz a gente crescer. Eu tenho certeza que você não vai se arrepender. A gente vai conseguir mostrar nessa guerra quem realmente sabe o que está fazendo e como nós iremos vencer essa batalha. Essa batalha começa desde o porta-avião do Trump, lá no Caribe, até a produção de filmes e documentários.